Olá, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor, Deus os abençoe. Mais uma sexta-feira, né? Coisa boa, as pessoas ficam tão felizes na sexta-feira, né? Impressionante. Mas bom dia, tô passando aqui para mais um momento de estudo da palavra. Eu fico muito feliz com o retorno que eu tô tendo, porque é uma gratificação muito grande, né? Quando Deus nos chama para fazer algo, quando Deus ele conta conosco para fazer algo, isso realmente é um privilégio muito grande. E eu fico muito feliz com o feedback que eu tô tendo, mesmo porque eu só tô aqui mesmo para anunciar a palavra, eu só tô aqui mesmo para pregar a palavra, né? Porque quem convence é a palavra, quem convence é realmente o Espírito, né? O Espírito Santo de Deus. Eu não tô aqui para convencer ninguém, muito pelo contrário. Eu tô aqui para fazer o que o Senhor me pediu. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Sobre realmente a gente estar atento a fazer o que precisa ser feito. E como exemplo hoje eu vou rapidamente aqui conversar com vocês, 5 minutinhos, sobre Noé. Eu tenho certeza que apesar de muitos não terem parado aí para ler o relato bíblico mesmo, que está lá em Gênesis, né? Gênesis, a partir lá de Gênesis 6, muitos podem até não ter ouvido o relato bíblico, né? Muitos podem apenas ter escutado aí, né, a história aí do grande dilúvio, a história aí da construção da arca de Noé, né? E o que eu quero deixar para vocês desse versículo? Tá lá, Gênesis 6, né, quando a Bíblia nos relata aí ali, né, o início da corrupção na terra, né, justamente, né, quando foram se multiplicando os homens e as mulheres na terra, né? Então justamente nessa época, diante desse cenário, né, Deus revelou a Noé que ele mandaria um dilúvio na terra. Justamente para quê? Ele mandaria esse dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir, né, tudo aquilo, né, que tinha vida. Deus ele revelou a Noé, né, e ele contava com Noé, ele solicitou, ele pediu a ajuda de Noé para a construção dessa arca. E durante 120 anos, tá? Durante 120 anos, Noé, ele ouvindo a voz do Senhor e obediente à voz do Senhor, né, ele cumpriu o que o Senhor, né, pediu a ele, enfim, fez a construção dessa arca. Então vamos lá. Eu queria conversar com vocês rapidamente 2 pontos que eu acho muito importante em relação a essa passagem bíblica, né? Primeiro ponto, que é muito importante, né? Nós não devemos, tá? Eu queria falar isso com vocês hoje. Não dê ouvidos, tá, aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Vamos lá. Noé, ele ficou, os relatos históricos e bíblicos nos mostram que a construção da arca, né, desde o início da construção até realmente o dilúvio, né, enfim, até, né, que se concretizasse realmente, que viesse, né, acontecer aí. Olá, quem está entrando, bom dia, né? Então, o que nós temos de lição aí em relação a isso? Primeiro ponto, como eu falei, saiba que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Muitas das vezes, né, nós trabalhamos para Cristo, e sempre que nós trabalhamos para Cristo, nós somos criticados, nós somos perseguidos, nós somos maltratados. As pessoas zombam da gente. Como eu falei com vocês aqui no início, né, eu não estou aqui para convencer ninguém, muito pelo contrário, a palavra é vida. É viva, né? É a palavra que convence, é a palavra que liberta, né? É a palavra do Senhor que liberta. Então, o que eu queria deixar hoje aqui para vocês é justamente isso, né? Assim como Noé, ele fez o que tinha que ser feito, tá? Durante 120 anos, Noé construiu essa arca, tá? Justamente porque o Senhor havia revelado para ele que o grande dia do dilúvio viria. Então o Senhor confiou a ele uma tarefa. Então entende o que eu quero te falar nessa manhã. Se Deus confiou algo na sua mão, faça.
Não se importe com as críticas. Deixe as críticas de lado. Não dê ouvidos aos críticos. Sabe por quê? Porque mesmo que os nossos olhos físicos não vejam o dilúvio, se Deus falou que esse dilúvio vai acontecer na sua vida, esse dilúvio vai acontecer. Mesmo que se demore 120 anos, assim como foi com Noé. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos parar de dar ouvidos aos críticos. Nós precisamos apenas continuar a fazer o trabalho que precisa ser feito. Nós precisamos entender isso, né? Por quê? Precisamos entender algo que é muito importante. As pessoas, presta atenção, as pessoas compromissadas, elas incomodam os descompromissados. Isso é o primeiro ponto. Então, se você está incomodando alguém, é porque você está comprometido com o seu trabalho. Entende isso. É um privilégio, tá? Servir a Deus. Então, se Deus falou para você, faça algo, faça. Faça, porque assim como está lá em Gênesis 6, durante 120 anos, Noé foi ridicularizado. Tá? Zombaram de Noé. Você está construindo uma arca, dilúvio. O que é dilúvio? As pessoas não sabiam nem o que era dilúvio naquela época. Noé construiu uma barca num local longe das águas. Mas por que ele fez o que tinha que ser feito? Porque ele confiava no Senhor, né? Por quê? Porque Noé obedecia a Deus e não aos homens. Noé não dava ouvido aos homens, ele dava ouvido a Deus. Tanto é que se concretizou, né? Temos os relatos bíblicos que comprovam isso, né? Veio o grande dilúvio durante 40 dias. 40 dias. E após as águas baixarem, o que aconteceu? Né? Deus, né, revelou, né, no final ali, como aliança ali com o povo da terra, um lindo arco-íris, né? E Deus renovou a aliança ali com o povo da terra, né? E falou com Noé, falou, olha Noé, né, ele se comprometeu a não mandar mais, né, um dilúvio para estar aí limpando, né, a terra das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Então, o que eu queria te deixar hoje de mensagem é justamente isso. Noé foi um homem de fé, um homem que foi ridicularizado. Durante 120 anos, ele foi obediente à voz de Deus. E as pessoas riam, as pessoas ridicularizavam dele. Ninguém acreditava que o Senhor ia mandar o grande dilúvio. Ninguém acreditava, né, que a salvação da humanidade estaria ali dentro daquele barco. Então, eu queria te dizer isso essa manhã. Primeiro ponto, não perca o barco, tá? Não perca o barco da salvação. Tá? Se Deus falou algo para ti, faça, porque é um privilégio muito grande a gente poder servir a Deus. Tá? Deus não precisa, o reino, tá? Deus, ele tem um poder infinito para operar todas as coisas. Tá? Então ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Então, se ele te chamou para fazer algo, entenda o privilégio que existe nesse propósito. Entenda o privilégio que é poder servir a Deus, assim como foi com Noé. Então, não perca o barco. Lembre-se, tá? Lembre-se que estamos todos dispostos a entrar nesse barco. Planeja seu futuro, tá? Não estava chovendo quando Noé começou a construir a barca. Foi 120 anos, gente. 120 anos. Foram 120 anos de preparo, tá? Para que as palavras do Senhor, né, elas viessem ali, né, a se concretizar, tá bom? E de fato, turma, outro ponto muito importante que nós precisamos entender: não dê ouvido aos críticos, tá? Continue apenas a fazer o que você precisa fazer, tá? Porque lembre-se, tá? Lembre-se, para a gente terminar essa devocional de hoje, que está lá em Gênesis, mais uma vez, Gênesis 6, tá? Está lá justamente, né, começa a narrar essa corrupção na terra, né, justamente aí quando, né, os homens e mulheres na terra começaram a se multiplicar. Então o Senhor chamou Noé. Deus levantou Noé, tá, para fazer a construção daquela arca. Ele ficou nesse propósito por 120 anos. 120 anos sendo ridicularizado por estar ouvindo a voz do Senhor. 120 anos sendo motivo de chacota. Ele foi considerado louco por estar fazendo aquela construção. Mas lembre-se de uma coisa: a arca, ela foi construída por armadores.
né, por armadores, sendo que o Titanic, ele foi construído por profissionais. Então entende uma coisa, gente, Deus, ele te chama porque ele conhece você, foi ele que te gerou, tá? Deus te capacita, tá? Como eu falei aqui, a arca foi construída por amadores, já o Titanic foi construído por profissionais. Então Deus, tá? Sempre, tá? Sempre, tá? Deus vai olhar para cá, para o nosso coração, para a nossa disposição, tá? E Noé é um exemplo disso. E eu queria deixar isso para vocês, tá bom? Não dê ouvido aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Se Deus te chamou para pregar o evangelho, para anunciar a boa nova, prega, anuncia. Sabe por quê? Porque não é você que convence. O que convence tá aqui, ó. É a palavra de Deus que convence. Se Deus te chamou, tá, para você ficar lá na porta da igreja recebendo os teus irmãos, recebe os teus irmãos com o melhor sorriso, recebe os teus irmãos com o melhor abraço, com o melhor carinho, tá? Por quê? Faça o que tem que ser feito. Faça o que Deus levantou você para fazer. Mesmo que demore 120 anos. Entende uma coisa? Perfeito são os planos de Deus. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Que essa palavra venha edificar a sua vida, tá? Mais uma vez, eu estou aqui apenas para anunciar, porque quem convence é a palavra. Fiquem com Deus e façam o que tem que ser feito. Não deem ouvidos para as críticas, porque se Deus te chamou para fazer algo, se Deus te chamou para uma obra, você pode ter certeza que Ele vai te capacitar. Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar formas de você, Ele vai te dar sabedoria para você administrar, tá? Mais uma vez, o Titanic foi feito por profissionais, a arca por amadores. Mas Noé, durante 120 anos, ele escutou a voz do Senhor. Então esteja atento à voz de Deus. Faça o que tem que ser feito. Vivam no propósito. Fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Deus os alcance. Que os anjos do Senhor realmente derramem paz, derrame amor, derrame alegria no seu coração. Aquela alegria verdadeira, aquela alegria que não é efêmera, aquela alegria que vem do alto. Deus os abençoe. Beijo no coração.